Pronto, fique à vontade, Lu. Bom, então, retomando um pouquinho, eu estava comentando que durante esse tempo a gente estava tentando fechar uma parceria com alguém que pudesse vir nos ajudar para formatar melhor a comunicação, né? Não o plano, mas principalmente a questão de como executar, né? Assim, para trazer uma certa unidade. A gente, por mais que a gente tenha parceiros dentro da aliança, eu comecei a esbarrar numa questão assim, de que na comunicação a gente precisa ter uma identidade, né? Uma linha única, senão uma hora um fala de um jeito, outra hora outro fala de outro jeito, e aí a busca por um parceiro de comunicação foi muito nesse sentido. A gente teve nesse meio do caminho, a gente teve uma positiva de uma pessoa que infelizmente depois voltou atrás em função de projetos que ela pegou, né? E assim, e aí por conta disso, eu pessoalmente não consegui fechar com mais ninguém que a gente conseguiria de uma forma mais colaborativa, né? No fato, sem cobrar, sem custos e tudo mais. Mas assim, a gente sabe da necessidade, né? Assim, o fundo precisa assim de ser divulgado, né? Porque a gente está tanto executando quanto precisando de captar recursos. E que as pessoas, né, descubram e saibam o que está acontecendo, como devem fazer, os próprios projetos, como devem ser escritos. Mas a gente não está conseguindo divulgar isso da melhor forma possível. Eu acho que penso muito por isso, que na minha cabeça, sou eu acho que a gente tem que fazer a coisa de uma forma mais sistêmica, né? Assim, planejar e ir com série de ações. E não dá para ser toda hora, cada vez um parceiro fazendo, né? Eu penso que o ideal era que a gente conseguisse ter uma coisa, né, essa unidade. Nesse meio do caminho, realmente, eu comecei a me afastar um pouco em virtude de alguns problemas particulares e não estou conseguindo realmente fazer essa amarração. E aí é ruim, né? Porque vai dando uma angústia na gente, né? De ver assim, a necessidade de fazer. Por um lado, não acho parceiro. Por outro lado, você não consegue também agilizar. E aí foi quando eu te liguei, Thaís, para ver se você não queria vir junto. Gente, eu tô péssima. Meu nariz, você tá vendo, né? Tá super entupido. Está dando para mim entender? Não, tá tudo bem. Nossa, eu tô respirando pela boca, tá horrível. Claro. E aí é muito isso. Aí a gente teve aquela conversa aquele dia, assim, da gente também, você também entendendo que a gente tinha que ter uma unidade nisso, né? Porque não dá para se comunicar de forma divergente. E aí o intuito dessa conversa hoje é da gente alinhar, ver quais os próximos passos que a gente pode tomar, né? E bater um papo mesmo, para seguir o norte, para daí sim, eu acho, a gente convidar outras pessoas, Renato, assim. Eu não chamei muito o André agora nesse primeiro momento, não é nem nenhuma questão com o André específica, porque eu acho que assim, a gente precisa às vezes dar uma ajustada e menos pessoas às vezes falar para depois abrir, senão fica gente demais tá falando e a gente termina não saindo do lugar. Né? E aí na nossa conversa, Thaís também falou que achava, né, Thaís, isso que a gente precisa de um plano e de ter algum braço que nos ajudasse a executar isso, e a gente começou a conversar da dificuldade que se tem de encontrar um parceiro que venha fazer isso gratuitamente, né? Até porque é uma coisa que vai demandar muito tempo, né? Assim, não o planejamento, mas a execução, né? Aquele trabalho mais braçal de fazer os posts nas redes sociais, de fazer um trabalho para o site, de fazer uma coleta de informações de como que o pessoal do território está agindo, né, para fazer uma interlocução com os doadores, para poder fazer aí uma campanhazinha de captação. Então, assim, a gente começou a esbarrar nesse ponto, Renato. Aí foi quando eu te falei que eu achava importante a gente conversar junto para entender, né, que norte que nós vamos tomar, se a gente vai... Não sei, sinceridade, não sei. Thaís tem algumas opções, né, alguns parceiros que ela consegue trazer, mas muito nesse sentido de tentar remunerar um pouco, não é isso, Thaís? Então, na verdade, Renato, queria ouvir um pouco de você. O que você espera que a comunicação faça?
porque isso é determinante para o que vai ser realizado. Por que eu estou te contando isso? Porque, invariavelmente, os projetos do terceiro setor tendem a negligenciar, por falta de informação e conhecimento, a importância da comunicação dentro de um projeto. O que significa que, se você não tem uma boa comunicação, dificilmente você vai chegar a pessoas que estão fora da tua bolha, né? E eu entendo que o que esse fundo quer é justamente engajar a sociedade civil. Mas tudo que a gente pode pensar e até onde a gente pode chegar depende muito do que vocês estão imaginando que a comunicação deva fazer. E a gente pode te oferecer assim, um hub com conteúdo em vários sentidos, mas talvez a necessidade de vocês agora seja outra. Então, é importante que a gente ouça de você o que é que vocês estão pensando, para aí a gente te contar como é que a gente pode chegar lá. Ok. Só anotar umas coisas aqui para conseguir responder melhor, porque acho que tem várias questões aí, né? Então, eu acho que uma primeira contextualização é a maneira como surgiu essa iniciativa, né? E surgiu no meio do fogo, no meio do acidente, né? No mesmo dia do acidente, do acidente, Sim. não, do crime, né? Da tragédia lá. Crime ambiental. Então, no mesmo dia, a gente já juntou de uma forma muito rápida, caótica e cheio de boa vontade, mas fazendo as coisas com o que a gente tinha, né? Então, naquele primeiro dia já se juntou uma aliança de algumas organizações, algumas delas de comunicação, que é o Mundo que Queremos e o Porquê Não. Que depois, quando a poeira baixou, né, aí que a gente teve fôlego, assim, ou tempo para respirar e cada um analisar suas possibilidades, né, e analisar como poderia contribuir. E nesse momento, a comunicação ficou desguarnecida, né? Porque essas duas organizações, elas falaram, gente, fizemos aqui o melhor que a gente pôde durante essa primeira semana, queremos continuar ajudando, mas não damos conta por questões internas nossas, que é completamente válido, e estão ajudando da maneira que podem. Um agradecimento muito grande a isso, né? Inclusive, meio do Alexandre que a gente chegou a você, né, Thaís? Então, esse é o contexto. A nossa cidade, que é a associação que eu faço parte, ela assumiu um compromisso muito grande nessa iniciativa toda, que é de guarda do dinheiro, né? Ela não pode usar a nossa conta bancária e nós vamos fazer ser responsável para que ela seja utilizada da melhor maneira possível dentro desse desenho, que é o desenho do fundo, né? Que é aquele que está publicado lá no Medium, né? E esse desenho, ele pressupõe um ciclo de comunicação, que é o que a gente está aqui conversando, que, por outro lado, pela fala aí da Luciana, eu estou entendendo que esse ciclo ele tem algumas necessidades. Uma é de estabilidade, né? Então, as pessoas que estão nele estáveis por algum período, que não seja entrei agora e daqui a 2 semanas vem outro e assim por diante. Outra que seja uma visão sistêmica, organizada, né? E a outra é que tenha uma unidade da comunicação, né? Que não seja cada um falando de uma maneira, com uma identidade, né? A gente tem uma unidade. E isso aqui que eu anotei como as necessidades, né? Quanto à necessidade de busca por parceiro de comunicação, Luciano, eu acho que é importante sim, mas eu acho que com as condições que a gente tem hoje, talvez seja interessante que isso aconteça à medida do caminhar do processo, né? E que a gente desenvolva um pouco mais da maneira que foi desenvolvida até hoje, né? Da maneira que foi desenvolvida até mesmo a campanha de captação, que foi muito bem sucedida, que é de uma maneira totalmente baseada em voluntário. E eu acho que tem muita gente disposta, capacitada, talentosa
disposta a atuar como voluntário. A gente fez uma chamada no Atados e no Idealista, são duas plataformas de voluntário, né, para gestores de projeto, e tivemos uma resposta muito boa, né? Então, eu acho que a mesma coisa pode acontecer, a gente recrutar pessoas que se disponham a ajudar de alguma maneira, né? E à medida que vai tomando forma toda essa iniciativa, a gente vai ganhando mais espaço, mais mídia, mais credibilidade, eu acho que vai ficar mais fácil também atrair alguma agência ou uma organização mais estruturada que consiga atender essa necessidade de estabilidade, né? Então, assim, essa aqui é algumas considerações que eu anotei para a sua fala, Lu. Uhum. Agora, para a fala da Thaís, que eu acho que uma pergunta muito pertinente, uma pergunta que talvez eu não tenha uma resposta muito boa, mas é o que a gente quer que a comunicação faça, né? Olha, Thaís, eu acho que nesse momento de hoje, né, eu vejo o seguinte: a gente tem um manifesto que é uma forma da gente Vou dar um pouquinho. dar uma mensagem, né? Não sei se você chegou a ler o manifesto, mas, enfim, eu te mando depois. Você está com o microfone bloqueado. Mas o manifesto é uma maneira da gente trazer atenção para o propósito, né? O que a gente quer com isso tudo? Regeneração de Brumadinho, mas também um processo de resistência, de resiliência, de reconexão, né? E eu vejo que o manifesto ele é um pedido fácil das pessoas aderirem, porque é um conceito, é uma ideia. Você não está pedindo para as pessoas darem dinheiro ou se comprometerem com algo, né? Você está falando, é nisso daqui que a gente quer, que a gente acredita. E ele possivelmente tem um potencial de viralização, né, das próprias pessoas encaminharem isso, é muito bom, né? Assim, a gente pode colocar isso no Avaz, pode colocar em outras mídias. Bem, então, assim, eu vejo a necessidade de lançamento desse manifesto, né? Eu tenho pensado e conversado com alguns parceiros, isso não está definido ainda, tem visões diferentes dentro da própria aliança, né? Mas, enfim, a gente trabalha com quem quer avançar nisso, porque tampouco a gente tem uma governança da aliança, né? Não tem um órgão chamado aliança que tem um presidente. Você tem vários aliados que têm uma ação, né? Então, esse manifesto, a ideia seria lançar na Páscoa, lá em Brumadinho, sabe? Pois não? Espera um pouco. Oi. Assim, lançar na Páscoa, em Brumadinho, e Meu vídeo deu um vizinho. E fazer um movimento, um evento, né, de lançamento, e talvez um movimento de ganhar alguma coisa de mídia nessa ocasião, né? A Páscoa, porque é uma data simbólica, né, que está ligada a renascimento, a ressurreição, né? Então pode ser interessante aí esse lançamento mas ela tem um recorte religioso forte, né? Então você tem ali pessoas que acreditam na Páscoa, né? Tem muita gente que pode se sentir desconectado com essa ideia, né? Sim. De atrelar um feriado religioso, por exemplo, né? Só tô te colocando isso porque, enfim, acho que é legal vocês pensarem. Então, o que você imagina para agora é o lançamento desse manifesto, é isso? Bem, sim. Então, basicamente, o chamado para esse documento. O lançamento do manifesto, e o manifesto, ele abre um convite, né, para algumas coisas. Um convite para, existe um fundo e você pode enviar sua ideia, seu projeto, sua solução para consideração nesse fundo, né? Um outro existe uma aliança
e você pode vincular a sua organização a essa aliança. Você vincula assinando o manifesto e fazendo ações que tenham a ver com o manifesto, descentralizadamente, sem precisar, né, prestar conta para ninguém, tal, está livre, ou então participando dos círculos, né? E aí pode ser também uma estratégia para a gente conseguir, inclusive, um parceiro ou parceiros para o ciclo de comunicação, né? E também ele faz o convite também para, olha, estamos com a captação de recursos ainda funcionando, né? A decisão é continuar, ter uma captação contínua, e esse daqui é o link se você quiser doar recursos, né? Então, a gente, com o manifesto, atende alguns objetivos. Um, de manter a questão de Brumadinho e da necessidade dessa causa na mídia e na mente das pessoas. Dois, necessidade de conseguir atrair colaboradores, aliados que estão fazendo falta para a gente se organizar, né? Três, a captação da nova vida, captação, recomeçar a captação, e a gente já tem um parceiro que é a B Social, eles ofereceram uma parceria em que eles não cobram taxa nenhuma, toda taxa está isenta, né? Além de ajudar a gente com a própria organização da campanha. E o quarto objetivo então, eu já falei de visibilidade, né? Manter a causa na cabeça das pessoas, captação, trazer aliados, e tinha mais um quarto que agora me fugiu, né? Alô, Luciana? Oi, desculpa. Oi, é porque deu imagina. Um probleminha aqui no meu... Oi, voltei aqui. Mas seria basicamente isso. E aí, Thaís, eu acho que também seria interessante a gente ter uma landing page, sabe? Com certeza. E a gente tem uma conta do Strikingly, né? E que é paga, a gente já está paga, e é um site muito fácil de ser criado. Quer dizer, ele pode ser uma solução para curto prazo, de baixo custo, mas com algo que nos atende já, né? Dada o que a gente tem hoje de recursos e de tempo das pessoas para isso, né? E uma outra necessidade que eu vejo é criar um mailing list. Então, nessa chamada, a gente já chama as pessoas que estão interessadas a darem seu e-mail e vai para um mailing list, né? O MailChimp, a gente poderia fazer uma conta paga dele via nossa cidade, né? A gente já está... A gente tem uma base, né? São quantos? 1.500, não é isso? O quê? E-mails. E-mails que a gente já tem, mais ou menos, não é? Que foram as pessoas que doaram. 1.800 pessoas. 1.800? No MailChimp é de graça até 2.000. É de graça até 2.000, isso. Né? E a gente fez também tinha um edital da Brasil Foundation para ter recurso justamente para conseguir sustentar essa rede, né? Porque todo o dinheiro que veio para o fundo, ele é para Brumadinho. Mas a gente, como associação Nossa Cidade, já está se sobrecarregando em termos de recursos, né? Então, o Dropdesk, que é uma ferramenta de gestão, a gente comprou por causa do fundo, né? MailChimp, se for fazer, vai ser por causa disso e assim por diante. Então, tomara que consigamos esse auxílio, né? Aí conseguimos, talvez, remunerar alguma contribuição do ciclo de comunicação ou dar algum suporte desse tipo.
Embora, idealmente, a maneira que eu vejo é que a nossa cidade ela não seria tão central no círculo da comunicação, né? Seria autogestionado por outro parceiro. Bom, é isso. Respondeu, então, Thaís, um pouquinho? Sim. Sim. Então, Renato, o que acontece, né? Assim como em outras áreas, né? A minha sensação é de que quando eu trabalho com outros projetos colaborativos, quando o negócio não tem um dono, a coisa não anda como poderia andar. E aí é uma coisa que tem que estar de alguma maneira clara para todo mundo, que uma coisa é você estar em campo trabalhando com as pessoas. Outra, toda a comunicação que vem de todos esses lugares e de que maneira que você vai fazer isso chegar para outras pessoas. Então, assim, o site é fácil de construir. Sim, mas alguém vai ter que construir ele, né? Quem que vai escrever todos os textos que vão estar no site? Você vai produzir vídeos. Quem que vai editar, roteirizar e finalizar todos esses vídeos? Posts no Facebook também é uma coisa que você consegue fazer. Mas se você quer chegar e gerar engajamento, você tem que ter uma estratégia, né? Então, eu só estou te apontando algumas frentes do trabalho de comunicação. Tem que fazer um evento. Tá, quem que vai organizar esse evento? Como é que você vai pagar a conta? Quem que vai estar falando? Isso tudo está dentro de um grande hub de conteúdo que fica a cargo da comunicação. É uma coisa gigantesca e é por isso que eu estou te falando. Acho difícil que não seja, por exemplo, uma organização grande, que pode ser uma agência que pegue isso e trabalhe pro bono, mas aí vocês têm que ter muita clareza que quando você diz pro bono, você é o último da fila. Eu já trabalhei pro bono em projetos, né, em que a gente não fica como prioridade. Esse pessoal aqui vai fazer pro bono pra gente. Pro bono significa que você é a última pessoa que vai ser atendida. Então, eu já toquei projetos assim que você tinha uma contribuição pro bono. Mas é um suporte muito de um olhar vai de cima, assim, sabe? É um olhar rasante, não é uma pessoa que vai botar a mão na massa. O que eu acho interessante, né? Você tá falando, olha, eu acho que é legal você ter um processo colaborativo. Acho que é interessante você olhar para esse mapa de pessoas que vocês já alcançaram hoje e pensar em algumas pessoas que podem fazer coisas que sejam perenes. Então, por exemplo, achar dentro dessas pessoas um baita de um designer para criar um guia visual que vai ser seguido por todas as pessoas da campanha. Então, assim, que fonte vai usar, que cores que vão ser usadas, como é que como vai ser cada post, onde vai entrar cada texto. Aí você consegue montar um guia visual, que é a identidade que esse fundo, que essa aliança vai ter. Então, aí isso já te dá uma cara, porque aí vai ser a cara do site, a cara da promoção, a cara de tudo, né? Então, você tem essa frente. A outra frente vamos fazer um planejamento do que a gente acredita que é importante, por item de prioridade. Então, primeiro a gente tem que colocar o site no ar. Se hoje você não tem site, você não existe no Google, você não existe em lugar nenhum. Então, você precisa ter um site. Por que é importante ter esse site? Para você começar a ranquear bem. Então, quem que vai fazer o trabalho de SEO? Né? Porque não adianta você produzir conteúdo se ele não está bem ranqueado. Então, você tem que produzir conteúdo pensando em como as pessoas vão te encontrar. E isso também tá ali nesse grande guarda-chuva que é a da comunicação. Então, quem dentro dessas pessoas, assim, alguma das organizações que se juntou lá no começo, tem braços para produzir texto, para produzir conteúdo, para editar conteúdo, para produzir vídeo, porque assim, a gente, assim, eu só estou te dando algumas. Eu acho que a gente não tem nenhuma organização, né? Do que a comunicação poderia fazer. Então, você precisa arrumar um guarda-chuva de pessoas e aí o planejamento vai te dizer, a gente vai se comunicar com as pessoas dessa maneira. Por que é importante isso? Porque qualquer pessoa que assuma esse projeto vai se comunicar dessa mesma maneira. Porque senão acaba se tornando uma coisa pessoal. Então eu escrevo de um jeito, o fulano escreve de outro. Você tem que ter uma identidade. É aquilo que a gente falou. Tem que seguir a mesma linha. Né? Tem que falar do mesmo jeito. Enfim.
Então, pelo que você está me dizendo, eu acho que essas duas coisas são mais importantes nesse momento. A primeira é você criar um guia visual, né? Que a segunda é você ter um planejamento, né? Para imaginar como é que todas essas coisas vão se desenvolver. E aí você ter um braço, né, de conteúdo, dizendo quem vai poder fazer isso. Porque isso toma um tempo absurdo, né? Para sair bom, para você gerar engajamento, né? Você tem estratégia, você tem funil de conteúdo. Assim, tem uma série de ferramentas que você pode usar hoje na internet. Mas isso é um custo de trabalho, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria assumir essa produção porque eu deixo de trabalhar para os meus projetos para assumir outro projeto. E, infelizmente, nesse momento, eu não consigo assumir uma coisa desse tamanho de produzir, de editar, e enfim. Eu consigo o quê? Que é o que eu faço, né? Eu monto o planejamento e aí eu vou agregando no meu time pessoas que consigam tocar. Então, assim, e aí é claro, né, que eu fico ali de suporte para todo mundo, mas assim, só de pensar a comunicação e de pensar as estratégias e de dar ok para tudo que chega e pautar tudo que vai, já é muito trabalho. Você está contando de pelo menos meio período full time semanal de um gestor de projetos. Você está falando de meio período, alguém trabalhando só para a aliança. Assim... Por isso que eu estou te falando, se vocês acreditam que é possível fazer a comunicação com voluntários, é importante que as pessoas, que vocês tenham várias pessoas, porque é muita coisa. Sim. Thaís, E aí, como é que eu tá imagino, por exemplo, eu e a Luciana poderíamos ajudar? A gente poderia começar a fazer um mapeamento desse planejamento, né? E aí uma coisa que eu acho que é interessante ver com você é quanto que a gente tem disponibilidade para chamar, por exemplo, uma coisa é você ter um designer júnior pensando em identidade visual de um projeto. Uma coisa é você ter um diretor de arte experimentado fazendo o mesmo trabalho. Não tem como você dizer que vai sair o mesmo resultado. Não vai acontecer. É a mesma coisa de você ter uma pessoa que é especializada em gestão de projetos, conteúdos, ligada a meio ambiente, temáticas socioambientais, e você ter uma pessoa que, puxa, quero ajudar. O trabalho vai ser legal, claro que vai, né? Enfim, eu já fiz trabalho voluntário para várias organizações, mas é diferente de você ter uma pessoa coordenando isso. Só que isso tem um custo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente, de repente, pode começar a construir esse planejamento e aí as pessoas que vocês aí já têm esse contato de voluntários ou esses chamados começarem a assumir esses trabalhos, que seja por determinado período e voluntariamente. Eu não conheço pessoas que conseguiriam assumir isso voluntariamente, né? Não nesse tamanho, né? Porque qual que é o interesse? Era interessante que a pessoa que fizesse o guia visual, produzisse as demais peças, participasse desse processo de discussão, mas voluntariamente. Ele consegue falar assim, olha, gente, a gente pode ter um papo com vocês e passar umas orientações. Mas assim, o dia a dia... Thaís, seu som ficou meio ruim aí. Ficou, não estou conseguindo entender. Você também? Então tá. Possibilidade, né? Thaís. Thaís, seu som abafou. Tanto de verba para esse projeto. Alô, Thaís? 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 De outra maneira. Vamos construir um projeto de comunicação e de financiamento? Eu acho que ela está sem... um outro caminho. Né? Ela está sem áudio. Você consegue fazer as coisas e planejar para que você tenha isso organizado para pelo menos mais. Tá aqui falando que a Thaís não está na reunião. Engraçado. É porque aqui tá mostrando a antiga. Tá. Thaís, nos ouve? Eu ouço. Nos últimos 2 minutos eu não entendi nada. Seu áudio ficou péssimo. Brasil. E eu aqui, né, falando loucamente. Mas, não, mas a gente ouvia que você continuava era falando. Basicamente... Acho que foi a parte que você começou a falar de dinheiro. Então, o que eu acho que a gente precisa ver?
Uma é que, assim, existem 2 caminhos para fazer isso. Não, 3, na verdade. Uma é você olhar para sua rede de voluntários e ver quem pode assumir esse projeto nesse momento, né? Mas é o que eu estava falando. Uma coisa é você chamar um diretor de arte. A gente não tem essa pessoa, Thaís. E pelo fazer menos edição a de rede todas da comunicação. essas e você ter... Então, mas é isso que eu tô falando. É justamente isso que eu tô falando. Né? Essa é uma possibilidade. Outra não, coisa é você ter um freela, ou você ter um designer júnior. É isso que eu tô. Então, é isso que eu tô dizendo. Assim, para onde a gente está olhando? Você tem a possibilidade. Existe a possibilidade de chamar um diretor de arte para fazer isso? Olha, Thaís, sei lá. Olha, Thaís e Luciana, não existe essa possibilidade. Então, a gente vai chamar um dos voluntários de designers. Vai ser a mesma qualidade, a mesma entrega? É isso que tem que estar claro. Não vai ser. É outra coisa. Qual que é a outra possibilidade? A gente tem a possibilidade de pagar um gestor de conteúdo para trabalhar meio período full time para a gente? Não temos. Então a gente vai distribuir as tarefas entre vários voluntários. Qual que é o terceiro caminho? É criar um projeto de comunicação e buscar financiamento. E aí você coloca conteúdos que serão entregues, né? E aí você vai estar falando sobre meio ambiente, questões socioambientais, mineração, legislação, enfim. Você tem um caminho gigantesco para isso, né? Mas aí você pode buscar o financiamento, né? Então, existe isso. Então, eu já trabalhei em vários que a gente fez esse caminho. Mas a questão é saber o que vocês... porque a pergunta, né? O que vocês querem fazer para determinar como é que vai ser o negócio. Tá. Eu acho que no momento que a gente deve pensar dia após dia, sabe? É meio complicado pensar em projetos de longo prazo, de muito grandes, de fazer... Então, eu diria que o ideal é a gente simplificar o máximo possível. Também cortar um pouco da nossa exigência por uma qualidade dita profissional, né? Então, o máximo de qualidade dentro das nossas possibilidades. E não se sente mal por causa disso, sabe, Thaís? Até mesmo porque quem estiver fazendo isso como voluntário, para que essa pessoa também não se sinta mal, né? Então, assim, todos nós vamos estar buscando o nosso melhor de coração por uma causa que a gente acredita, né? E aí é uma das motivações do manifesto também, é atingir essa vontade, essa causa, esse propósito de mudar as coisas, né? E acho que essa é a motivação do voluntário, no final das contas. E atuar, né? E atuar nesses itens mais urgentes que a gente tem, que eu vejo como o lançamento do manifesto, criar esse site e tudo mais. Em paralelo, e aí eu acho que é em paralelo e não é principal, é algo secundário até, viu, Thaís? Na minha opinião. Mas trabalhar em trazer o parceiro que tenha capacidade, né, de dar um suporte maior e fazer um planejamento e identidade visual também nessa perspectiva, né? O melhor planejamento, melhor identidade visual que a gente pode produzir e de maneira mais simples possível, né? A questão do planejamento... a questão do planejamento, a gente está usando uma ferramenta bem legal que chama Dropdesk, que permite que você entre lá no círculo de comunicação e coloque as ações, né? Então, o que precisa? Olha, fazer site, manual de identidade visual, não sei o que. Lista todas as nossas necessidades lá. E as datas, se a gente já tiver data desejada de entrega, né? E aí a gente vai buscando as pessoas para assumir os papéis, né? Assumir as tarefas. Claro. Acho que então, mas essa questão de datas isso é um cronograma, isso não é um planejamento.
Então, por exemplo, como você vai se comunicar com as pessoas? Qual que é a estratégia que você vai usar? E se você não determinar isso no começo do projeto, e aí eu entendo que para pessoas que estão fora da comunicação talvez não seja claro, significa que o seu projeto não vai chegar onde você quer que ele chegue. Ou então, ele vai demorar muito mais tempo para te dar o resultado que você almejava. Né? Então, assim, isso tem que estar... Isso, assim, esse é o cerne. Pensa que ele é a coluna da aliança é a sua estratégia. Tá. Né? Porque isso vai chegar para todos os grupos. Para quem está em campo, para o voluntário, né? Por isso que eu estou falando, porque assim, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que isso é uma coisa secundária. Na verdade, ele é a coisa mais importante de todo o projeto. Porque se isso não tiver claro para todo mundo, se todo mundo não tiver no mesmo degrau, né? Enfim, e puder compartilhar isso, né? Porque tudo vai estar no planejamento. Nada vai escapar. Então, assim, o cronograma é uma das coisas do planejamento. Mas, assim, então tá, a gente vai criar um site. O que vai ter nesse site? Quais que vão ser as abas desse site? Né? Para onde a gente está olhando? O que a gente imagina, o que a gente quer com esse site? A gente vai querer produzir um site que vai ficar dentro do Google para alguém, chegar na 5ª página e alcançar esse site ou não? A gente tem a intenção de trazer ele para a primeira página do Google, que é a página que as pessoas mais vão acessar. Enfim, você tem ali uma série de questões que não são menos importantes. Elas são super importantes. E acho que é legal, Renato, você a gente tá tendo esse momento aqui para explicar isso, porque é o nosso trabalho do dia a dia, né? A gente olha para isso e começa a montar uma série de braços e de planejamento e de projetos em cima dessa grande questão, né? Que é a aliança e é o manifesto e tudo mais, né? O meu medo, Thaís, é da gente continuar... O mão na massa é a última coisa, entendeu? Montar um site, pôr no site. Se todo esse caminho que eu tô te contando, né, ainda tem mais um monte de coisa, estiver bem organizado, isso vai ser muito fácil, entendeu? Agora, se essas outras questões de base estiverem claras para as pessoas que forem fazer, aí você vai ter esse problema, entendeu? Porque cada um vai querer fazer de um jeito, acha que é importante destacar isso ou aquilo, quando isso tudo, na verdade, tinha que estar nesse planejamento prévio. Então, sei lá, se você está falando para mim, olha, a gente acha que isso é menos importante nesse momento, por exemplo, o que eu e a Luciana podemos contribuir é muito menos também. Porque a gente não consegue chegar para montar um cronograma, é super tranquilo, entendeu? Eu monto um cronograma, sento agora para você escrever. Legal. Quando que vocês planejam montar isso? Então tá. O site precisa de tantos dias, isso aqui, e acabou. Se é isso que vocês estão imaginando que é, entendeu? Do contrário, vamos montar um plano. E aí, a partir deste plano, a gente começar a alinhar quem vai fazer o quê e como. Eu discuto, Só que isso leva mais tempo. Eu discuto, eu estou percebendo, né, o que você está argumentando e concordo. Eu acho que a gente deve colocar essa questão de fazer o planejamento, também planejar fazer o planejamento, né? Então, colocar no cronograma, olha, semana que vem vamos começar a fazer esse planejamento, né? O que a gente precisa para fazer o planejamento, quanto tempo que leva, qual o planejamento mais simples que pode ser feito, né? Isso eu estou falando do planejamento da ação, né? Porque o planejamento geral, eu tenho uma ideia dele, né? Tá comunicado, mas internamente não está comunicado totalmente, sabe? A gente tem uma dificuldade de comunicação interna também, né? Então, eu acho que essa visão estratégica, ela vai se formar e a dúvida que eu tenho, Thaís, é porque, assim, gente, não adianta também a gente planejar se a gente não for ter braço para executar.
entendeu? Uhum. E assim, eu fico muito naquela, que eu acho que é o que aconteceu até agora, assim, da gente ficar, ter braço, mas não tem, sabe? Essa Sim. sensação eu acho que é péssima, porque assim, você não vê o negócio evoluindo. Uhum. Né? Porque assim, o Thaís falou, é perfeitamente possível a gente planejar, pôr lá que precisa do site, tanto tempo. E não sei, gente, eu acho que assim, quando a gente fica dependendo nesse momento, mas aí a gente tem que ter Você muito essa trava, né? consciência, porque quando a gente vai depender muito da disponibilidade das pessoas, Trava a gente vai tudo. correr o risco desse planejamento não conseguir ser executado. Exato. E às vezes não consegue nem que o planejamento seja finalizado, Isso. sabe? Então, por isso eu acho que eles devem andar em paralelo. Assim, o striking, você consegue montar um site rápido em meio dia, sabe? Ou um dia. Então, assim, a gente monta e ao mesmo tempo vai fazendo o planejamento para fazer uma nova versão no futuro. Mas já tem já está andando, né? A gente já não está bloqueado por causa disso, né? E assim por diante. Eu acho que ele anda em paralelo. A gente tem que ter baixar um pouco o nível de expectativa, sabe? Não é uma empresa, não é uma corporação já estabelecida. Não é, mas a coisa tem que ser estruturada, Renato. Tem, Né? tem, tem que ser com certeza estruturada, mas a gente não Porque até para pode. fazer um site simples, a gente vai precisar de alguém que se dedique a ele, né? Exatamente, sim, mas a E gente não, não deixa pode eu só dar ter. uma observação, que é uma coisa que, assim, não é a expertise minha da Thaís. Me corrija se estiver errada, Thaís. Assim, a gente consegue planejar, mas a gente não consegue fazer, né? Por exemplo, não é a minha expertise colocar isso em prática. A questão não é colocar em prática, é executar mesmo a forma, né? Assim como eu não sou de criação, então eu não sei criar, né? Eu sei Uhum. planejar. Bem, você está vendo aqui minha tela? Thaís? Sim, Nossa Ah, Cidade tá. Conecta? Então, esse sim. site aqui, olha, ele foi feito no Strikingly por voluntários da nossa cidade, não é pessoas que têm ultra experiência e talento. Acho que é a primeira vez que faz um site, ou segunda vez, né? Uhum. Ele é bem simples, é baseado num template. Sim, é um programa pronto, é tipo um Wix. É tipo isso. Então, assim, Sim. ele não é perfeito, tem várias dificuldades e tal, mas ele resolve a nossa necessidade do Atende. momento, sabe? Aham. E daí a gente se motiva, né? Ganha motivação para a equipe inteira, vendo que as coisas estão indo, vendo para a gente continuar, sabe? Tá. Então, eu acho que devemos ter zelo pela qualidade, tentar fazer o melhor possível, mas a gente deve antes ter zelo por fazer, sabe? E confiar que o que a gente vai fazer está indo no caminho certo, melhorando. Uhum. Então, aí a minha pergunta que é bem na linha da Luciana. Quem são as pessoas hoje, voluntários, que podem colocar a mão na massa para produzir tudo que a gente está conversando aqui? Vocês já têm essas pessoas? Vocês têm mapeado isso? Né? Olha, Como que vocês vão entrar em contato com elas? então, a gente tinha, na época da campanha, né, na primeira semana, foi criado aí uns 4 grupos, um de videomakers, outro de designers, outro de redatores, sei lá. Mas, Renato, eu até olhei aqui, as pessoas são as mesmas, eu não sei se você reparou isso. Praticamente Tá. as mesmas pessoas que estão num estão no outro. Tá. Bem, enfim, foi criado um grupo, tem algumas poucas pessoas que estão nesses grupos, né? Uhum. A gente pode fazer uma chamada por voluntários e aí colocar essas pessoas nesses grupos, e aí eu acho que funciona muito por demanda, né? Vocês têm demanda de uma Sim. arte, vai lá no grupo, fala, gente, estou precisando de uma arte para essa semana, assim, assim, assado. Quem aqui se dispõe? Ah, eu me disponho. Então vem cá, vamos conversar que eu vou te dar o briefing e você faz. E aí vai criando um relacionamento, né?
quem entrar lá pode ser pessoa super capacitada e talentosa, pode ser pessoa que está totalmente sem saber qual é, né? Então, é isso. Uma outra possibilidade é a gente já acionar aos coletivos que estão participando, né? E falar, gente, olha, estamos aí com essas necessidades X, Y, Z, né? Designer, roteirista, não sei o quê. Por favor, façam um recrutamento na rede de vocês e traga as pessoas para esse círculo. Uhum. Né? E aí vai vir pessoas que talvez já tenham um pouco mais de referência, né? Sim, é uma possibilidade. E aí assim, a gente vai criando, e logo depois de fazer o manifesto, tem um formulário para a pessoa assinar o manifesto, né? Nesse formulário, a gente pode colocar as necessidades, né? Então, olha, você quer se voluntariar na área de comunicação, fala aqui o seu talento e o seu contato, e a gente entra em contato, e vai criando uma rede de apoiadores voluntários. Sim. Não, então, isso, inclusive, das demandas por semana, isso tudo pode estar num planejamento de entrega de conteúdo, entendeu? Uhum. Daí a pessoa vai, entra, diz, tudo bem, eu pego essa. E aí a gente só administra, né? Não precisa desse movimento de ficar toda semana correndo atrás de alguém. Sim. Gente, olha, nós temos essa lista de produtos e a gente quem que pode assumir a produção aqui, tal e tal coisa, tal e tal coisa. Exato. E as pessoas tocam e vão, que me parece mais que encaixa no perfil do que você está falando, do que de um planejamento um pouco mais detalhado, né? Perfeito. Sim, porque senão é isso, Thaís, a gente não vai conseguir implementar, entendeu? Sim. Não posso isso. Não nesse momento, né? Enquanto a gente não tiver uma pessoa, né? Uma coisa mais sólida. Sim. Sim, é isso. Tendo a consciência isso, de que está falando de voluntariado e que pode ser que um momento a gente tenha as pessoas e em outro momento a gente não tenha, né? Então a gente tem que trabalhar com isso, né? Assim, sim. É um planejamento que uma semana pode estar super bem, outra semana não está, né? Não ser executado. Sim. Sim. Por isso que é importante ter uma rede grande de pessoas que consigam, né? Uma rede grande, porque aí na falta de outra pessoa consegue pegar, entendeu? Porque é isso, você contar com rede de voluntários, é você contar com a boa vontade das pessoas. E não é todo mundo que tem o mesmo compromisso e comprometimento, né? Eu já fui voluntária, às vezes... Exato. Às vezes surge uma demanda e você tem que pagar suas contas. É uma questão da vontade, porque às vezes a pessoa... E entra projeto, né? É isso, assim. Entra outras coisas que as pessoas precisam dar prioridade. Sim, né? Isso. Não, é isso, assim. Você tem... porque aí você encontra toda sorte de questões, né? Uhum. Surgiu um projeto que eu preciso abraçar, não consigo mais, né? Dia 5 tá aí, todo mundo tem que, né, pagar conta e tal. Olha, essa semana eu vou para outro lugar. Então, eu falo muito por mim, né? Tipo assim, eu entrei, eu falo, né? Tô dando um exemplo meu, pessoal, né? Eu entrei super disposta e no meio do caminho eu tô com um problema pessoal que não tá me permitindo tá tão à frente como eu gostaria de estar, né? Mas é porque eu acho que assim, na comunicação o ideal, né, é que a gente tivesse realmente pessoas que fossem mais presentes mesmo. Para a gente poder ter uma coisa mais linear, né? Porque senão a gente fica assim, uma hora posta, outra hora não posta. E eu acho que isso é ruim, né? Isso é bem ruim. Né? Por isso que a tentativa esse tempo todo foi de realmente tentar buscar alguém, né? Mas ok, não conseguimos. Vamos, eu acho que tá certo quando diz que, tipo assim, né, nessas horas, o perfeito é inimigo do bom, né? Porque se não tá dando para ser perfeito,
vamos tentar da forma que dá. Né? Eu vejo hoje, dentro do grupo de comunicação, Renato, assim, a gente tem eu, Thaís, Alexandre, Vicky não faz mais parte, Fernanda, que é uma menina que é super disposta, né? Na verdade, está começando um curso, mas está começando um curso de design agora. É uma menina disposta? Mas assim, está começando. Tem uma noção, porque já devia fazer isso sem ser profissional, né? Assim, sem ter formação. Mas não sei mais quem que a gente teria. Tá bem vazio, né? Tá bem esvaziado. Floriana tá no grupo, mas eu acho que ela não é da área de comunicação, né? Não, Floriana. A Mari não é. Inclusive, eu acho que tem que fazer uma limpa também, né? De deixar ele mais focado nas pessoas que estão realmente nessa área ou que têm interface com as outras, né? Sim, algumas pessoas são fundamentais, né? Por exemplo, Mariana é importante até por causa da questão do território, né? Sim. Porque é isso, a gente precisa criar, inclusive, uma sistemática de como que as informações do território vão vir, como que a gente vai divulgar isso, porque quem doou o dinheiro, inclusive, tem que ter esse retorno de saber em que o dinheiro dela está sendo aplicado, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, essa transparência, que a gente já falou dela muitas vezes. Então, eu acho que, assim, talvez o caminho seja ler novamente agora o manifesto, ver a possibilidade dele e realmente convocar pessoas para esse núcleo, né? Sim. Gente, eu tenho que ir daqui a pouco. Assim, eu queria propor algumas ações aqui para fechamento, mas antes disso, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar assim para mim? Depois vocês podem continuar aí conversando, viu? Não, eu acho que agora não sei, tá, Sim, Thaís? acho que não. Acho que a gente já contou tudo. Joia. Do que a gente imaginava e discutiu quais caminhos seguir. Agora Thaís, que está um pouco mais à frente, assim, no sentido de fazer esse papel que eu, teoricamente, estaria fazendo, de fazer essas ligações, essas conexões, alguma coisa nesse sentido agora? Então, quando eu me voluntariei... Então, qual que é a minha grande questão? Quando eu me voluntariei lá atrás, porque eu ia para Brumadinho, né? E aí, conversando com algumas pessoas, eles falaram, não, fica no bastidor, que no bastidor a gente precisa de pessoas também, né? Eu assumi um projeto no começo de março e ele vai provavelmente durar até o final do ano. Eu consigo muito mais ter essas conversas de direcionamento, como a gente está tendo agora, do que do dia a dia, né? Acho que dá para produzir um planejamento e pensar entregas, mas assim, estar no dia a dia eu também não vou conseguir. Thaís, qual que é o seu e-mail? É TLA ZZ, são 2 Z's de zebra. ZZ. ERI. Isso, @gmail.com. Tá. Estou te colocando aqui no Drop Test, tá? Tá, legal. Você estava falando aí da sua limitação de tempo, né? Que você vai conseguir... Sim, eu entrei num projeto que provavelmente é um projeto também de comunicação voltado para o terceiro setor e que começa agora e que provavelmente vai até o final do semestre. Tá. Do próximo, né? Do próximo semestre. Então, vai ser 2019. Então, o que eu consigo? Eu consigo compartilhar esses direcionamentos e discutir como a gente está fazendo hoje e ajudar as pessoas a produzir esse planejamento de o que é importante ter aqui, ali e tal. Mas, assim, essa demanda da semana eu não consigo assumir. Porque é justamente isso que eu estava te falando, Renato. Quando você tem projetos, sejam eles pequenos ou maiores, é um tanto de trabalho gigantesco que você tem para montar esse hub de conteúdo, que a gente chama.
né? Então, quando você assume um projeto desse, inevitavelmente, você está com o teu período ali todo comprometido. Sim. Então, qual que seria o ideal? Né? O ideal era ter uma pessoa que tivesse esse comprometimento full-time com a aliança. Mas eu acho que é inviável que seja voluntário. Sim. E é inviável que Justamente seja pago também. Então, exato. Por isso que eu te sugeri. Será que vale a pena, dentro de um grande projeto da articulação da aliança, ter um bracinho desse projeto para pedir financiamento que fosse de comunicação? Porque aí você consegue garantir o mínimo. Mas aí você me disse que não é interessante, enfim, Não. Vocês preferem mais um dia a dia. Não, eu acho que está muito longe da nossa realidade por esse caminho hoje, sabe? É uma volta gigantesca quando a gente não está conseguindo nem fazer o básico, sabe? Então, é uma possibilidade, sim, futura, mas eu não contaria como uma probabilidade, assim, né? Eu acho que vamos assim, a gente não precisa resolver todos os problemas hoje, né? É bom saber. Diga. Não, é que eu fiquei pensando se de repente o André, nesse momento, então, ele não poderia ajudar, sabe, com o banco que tem uma estruturazinha, se ele não conseguiria, lógico, com base nesse planejamento que eu, né, posso desenvolver junto com a Thaís, ele cuidar dessa coisa do dia a dia, né? Sim, assim, sim, nesse momento que eu também não posso, né? Inclusive, ele estava falando umas ideias de trazer alguns estagiários, né? Que legal. Isso. Legal. Então, assim, eu acho que a gente não precisa resolver todos os problemas hoje. Eu acho que as coisas vão se encaixar. A gente tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em nós mesmos, sabe? Os grupos que estão dentro aí, né? O banco, a nossa cidade, a aliança, eles vão conseguir contribuir com algumas necessidades e devagarinho vai, né? Mas, assim, para fechar hoje esse encontro aqui, eu queria pedir para vocês o seguinte: se alguma de vocês conseguiria escrever tipo um resumo dessa conversa, né? Pode ser assim, bullets, 3 ou 4 conclusões que a gente chegou, e as ações que a gente falou aqui, né? Inclusive as ações, se já puder colocar no Dropdesk, acho que seria sensacional. E aí pode ser assim, lista as ações, se a gente tiver mais ou menos uma data, põe, se não deixa sem data, e pode deixar sem responsável por enquanto, mas aí a gente já tem direcionamento, ok, preciso encontrar pessoas para isso, né? Sim. É Você isso. consegue agora de manhã fazer isso? Hoje fazer isso? Alô? Oi. Oi, Luciana. Agora, hoje eu não consigo. Eu conseguiria amanhã, de manhã. Não, eu começo a rascunhar e aí nós duas conversamos. Que você acha? Então, compartilha no Drive, porque eu já tenho muita coisa que eu posso incluir ali para a gente montar, enfim. E aí as pessoas podem depois ou seguindo ou incluindo outras ideias, enfim, isso é uma coisa bem compartilhada. Vocês têm o Drive da Aliança? Eu não tenho. Não, então eu vou colocar aqui na comunicação o link para um arquivo que ele tem todos os links de tudo, inclusive um Google Drive. Dentro do Google vi Drive, aqui, boa. Tem uma pasta de comunicação. Aí pode concentrar aí, utilizar isso daí da maneira que achar melhor. Tá, joia. Beleza, então, gente. Legal. Então, tá. Gente, muitíssimo obrigada. Gratidão, viu, Thaís, Luciana? E vocês não sabem o tanto que eu fico mais leve depois dessa conversa, sabe? A gente também. Assim é a minha função. Eu não fico leve, não. Porque a gente também fica na expectativa, né? É horrível. E é ruim. Quando, assim, é ruim. Eu estou numa fase que é péssimo, porque assim, você cria uma expectativa de que você quer fazer uma coisa e não consegue, né? Então, assim, é difícil, né? Luciana, você vai lá no Conecta, né? No dia 4, 5 ou 6 para a gente se encontrar. Vou sim, com certeza. Então, tá bom. Pode deixar, viu? Eu tenho que fazer minha inscrição direitinho. Então, tá bom?
A gente vai se falando, então, viu? Tá bom. Tá bom, Aí, gente. Abraço. eu realmente agora tenho que ir para uma reunião também, que era às 10, no meio do caminho aqui, eu já pedi o povo, pelo amor de Deus, começa às 11. Estou atrasado também com uma ligação. E aí, a gente se fala ao longo do dia, tá, Thaís? Tá bom, combinado. Se puder, tá bom? Tá bom, combinado. A gente vai se falando. Beijos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.